Vamos repetir, irmãos, o texto que lemos para a celebração da ceia do Senhor realizada há pouco. Lucas 22, do 14 ao 20. Se a mídia puder colocar para ajudar uma leitura em uníssono, nós agradecemos. Lucas 22, 14 ao 20. Ok, vamos ler juntos? Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra mais uma vez em nossas mentes e corações. Eu gostaria, irmãos, de me deter alguns instantes nesta expressão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando da celebração do que chamamos de instituição da ceia do Senhor, que tinha como pano de fundo a celebração da Páscoa judaica, celebração que os judeus continuam mantendo até os dias de hoje, para lembrar a saída do povo hebreu de um cativeiro de mais de 4 séculos nas mãos dos egípcios. Então houve algumas coisas que precisaram ser feitas e que se tornaram necessitadas de lembrança, e todo ano então se reúne no que se chama passar a Páscoa judaica para celebrar esse momento, e é neste momento quando Jesus aproveita para também instituir o seu memorial, que é o que nós chamamos de Páscoa cristã. Páscoa cristã não é a mesma Páscoa judaica, nós não temos as mesmas lembranças, nós nos vemos libertos do faraó Satanás, mas não de um faraó político, físico, como o deles da época. Não saímos de uma terra para se constituir uma nação específica em termos nacionais, embora tenhamos saído, né, para a busca e o caminhar para a terra prometida, o Sião, onde como um povo só, sem definição de raça, de uma determinada língua ou nação, nós seremos a nação de Deus, como já estamos sendo, somos hoje o povo de Deus. É muito importante essa expressão: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Lembrando, queridos, que a linguagem grega e tanto a hebraica, que eram as linguagens antigas, não é? Faladas na época de Jesus, elas têm 2 problemas em relação às nossas. Às vezes elas são pobres demais, faltam a elas, a esses 2 idiomas, palavras que possam nos fazer alcançar aquilo que temos que alcançar. Às vezes são ricas demais, quando elas numa palavra só conseguem dar sentidos diferentes àquilo que eles precisam comunicar e o fazem de forma magistral. É interessante pensar, irmãos, nesse momento, quando Jesus tem um pedaço de pão na sua mão e diz: olha, isto aqui é o meu corpo. Nós poderíamos discutir essa questão sobre os vários aspectos. Poderíamos discutir sobre o aspecto histórico-cultural, e aí lembrar a influência da Páscoa judaica, o contexto judaico em tudo aquilo que estava acontecendo ali, na própria reunião de Jesus, está presente, obviamente, o contexto dos hebreus. Mas não é essa a nossa finalidade. Poderíamos querer discutir esta situação sobre a questão de crenças, não é, que são místicas. É inevitável que haja um misticismo. Eu já tenho falado aqui na igreja que há 2 tipos de misticismo. Há um misticismo inconsequente, grave, problemático, pecaminoso, que leva as pessoas à superstição, e há um misticismo que é indispensável, não é? Você não pode viver sem ele, ou a fé não teria razão de ser o que é a fé.
Nós poderíamos também tratar a questão sobre o aspecto doutrinário, né? Como é rico tudo que se fala sobre a ceia em termos de doutrina. Por isso as divisões das comunidades cristãs sobre a ceia são várias, não é? E se arrastam ao longo dos séculos. Às vezes algumas divisões complicadíssimas, às vezes se pega numa determinada maneira de falar para se estabelecer uma doutrina. Há grupos cristãos, por exemplo, que não celebram a ceia. Dizem que a ceia do Senhor não é mais para ser celebrada. E você pergunta, mas por quê? Porque Jesus disse isso. A não ser quando estiverem comigo, né? A nova ceia, nós vamos celebrar uma ceia quando vocês estiverem comigo no reino do meu Pai. Nós não estamos ainda no reino do Pai, então a ceia acabou naquele momento. Foi instituída ali e acabou ali. Não era para ser repetida mais. Mas quando você vê que em outros lugares da Bíblia é mencionada a celebração da ceia, claro, você vai ter outra compreensão dessa expressão. Não estiverem no reino de Deus. O reino de Deus viria logo, né? Através com a pregação da mensagem do Evangelho, espalhar-se do Evangelho. Jesus disse, né? O reino de Deus já está no meio de vocês. Né? Então existe, para aquilo que você quiser, uma saída, se você assim quiser. Alguém já disse, sem a intenção de debochar da Bíblia, né? Pelo contrário, foi um pensador até muito sério, a Bíblia é um campo de caça. Você mata o bicho que você quiser. Dependendo da sua intenção, você vai fazer ensinos e doutrinas que não tem nada a ver realmente com o que a Bíblia quer dizer. E é muito fácil você ir para o livro do Eclesiastes e provar isso. No livro do Eclesiastes você prova que uma pessoa morre e não acontece nada com ela. Morreu, acabou, isso é fini, encerrou o assunto. Morre o homem e morre o cachorro e todos os dois vão para o mesmo lugar. Está escrito lá. Então, se você pegar e se estabelecer nisso, não tem que ficar se preocupando com vida eterna, com essas coisas, porque o cachorro e o ser humano, quando morrem, vão exatamente para o mesmo lugar, tem o mesmo valor. Mas se você ficar preso naquele texto, se você for mais adiante, um pouco mais o autor vai dizer, mas o espírito volte a Deus, que o deu, a carne volte ao pó, e o espírito volte a Deus, que o deu, fazendo então a diferença fundamental, né, que existe nesse relacionamento. Jesus pega o pão e diz, olha, isto é o meu corpo. Às vezes a gente não percebe, irmãos, a gente vai repetindo, não é isso? Costumeiramente na celebração da ceia, não consegue alcançar a profundidade que tem esta palavra, porque ele se coloca como o responsável por tudo aquilo, ele é a causa do que está acontecendo, e a explicação é esta: este é o meu corpo. É o meu corpo, não é o corpo de um anjo, não é um corpo de um outro ser, este é o meu corpo, sou eu, que está sendo dado por vocês. É preciso que a gente tente, e não conseguiríamos nunca, não é? Com os vocabulários limitados que temos, alcançar a profundidade desta verdade que Jesus conta, quando ele nos coloca diante de nós, por isso nós o chamamos de Senhor e Salvador absoluto. Não há outra saída que não Jesus, e já começa por essa expressão. Este é o meu corpo, sou eu que estou me dando a vocês. Este é o meu corpo que está sendo dado em favor de vocês. O verbo dar aqui na língua grega, não é? E na língua aramaica, e mesmo no hebraico, ele tem um sentido, você pode ter alguns sentidos. E um deles, quando você usa um determinado tipo de dar, é aquilo que se dá a pessoa que não merece receber nada. Você está dando porque você quer dar. Você não é obrigado a dar. Você não está sendo forçado por alguma coisa maior do que você a dar. Você está dando porque você entende que precisa dar. Diríamos que há uma coisa maior aí que seria o amor, não é? Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então ele dá o seu corpo. Dá porque as pessoas merecem? Não. Não há merecimento nas pessoas. Isso vai entrar em acordo com a palavra graças, não é? Que Paulo vai usar quando ele diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós. A graça é algo que se dá a quem não fez nada para receber nada, a quem não merece nada. A graça da salvação, queridos, é dado a quem não merece receber nada. E isso é uma das grandes dificuldades para que as pessoas aceitem a salvação pela graça por meio de Jesus Cristo. Todo ser humano gostaria de ter uma participação,
Todo ser humano gostaria, não, mas para ser salvo, eu também preciso de... Não precisa nada. E é isso que é difícil entrar na cabeça das pessoas. Como é que eu vou ganhar a vida eterna e eu não tenho que fazer nada? Não, para ganhar a vida eterna, você não tem que fazer nada. O que era preciso fazer já foi feito. Foi feito por aquele que disse, eu estou me dando, eu estou dando a vocês quem eu sou, para poder salvar vocês. Não há mais nada que vocês possam fazer. Não é? O que vem depois, mas não temos que nos santificar. Hoje eu vi uma mensagem maravilhosa aí falando sobre a necessidade da santificação colocada dentro dos princípios da graça de Deus, são consequências de uma salvação que aconteceu na minha vida. Não há como não mudar quando Jesus entra na sua vida. Não há como não mudar quando Jesus entra na sua mente. Não há como não mudar quando Jesus toma conta do seu coração. Você não se torna perfeito, você não se torna sem defeitos, você não se torna sem erros, mas você se torna uma pessoa que não aceita mais ser controlado, dominado pelo erro. Você está sempre procurando acertar por causa daquilo que Jesus passou a ser para você. Isso é consequência da graça. Você não se mantém salvo porque você está fazendo isso ou fazendo aquilo, está sendo bonzinho. Eu estou sendo bonzinho, então eu vou ser salvo porque eu fui bonzinho. Ninguém é salvo por ser bonzinho. Nós somos salvos porque recebemos Jesus Cristo pela nossa salvação. O que você faz como salvo tem tudo a ver com a verdade ou com a realidade que se você recebeu ou não esta salvação. Mas não adianta você ter uma lista, vou fazer isso, fazer aquilo, não faço isso, não faço aquilo, para continuar salvo, que você não pode conseguir isso para ser salvo e não pode conseguir isto para continuar a manter-se salvo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que é o Espírito Santo de Deus que nos manterá fiel até o fim. Irmão, se não fosse Deus, nós também não nos manteríamos fiéis, não seríamos salvos e nem nos manteríamos salvos. Mas pela essa graça que nós recebemos em Jesus, nós somos salvos e nos mantemos salvos. E é isso que nós celebramos há poucos instantes, quando com o pão e quando com o cálice, nós voltamos a nos lembrar daquilo que fez Jesus por nós. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Há um público-alvo, há um público específico, naquele momento em que Jesus está falando isso. Naquele momento, era claro, eram os apóstolos que ali estavam, mas por extensão a todos nós. Nós somos esses vocês, a quem Jesus está falando, que é dado em favor de vocês. Se nós fazemos parte, se nós estamos no meio daqueles que dizem, que sabem, que creem, que confessam e vivem isto, eu aceitei Jesus Cristo, pela graça de Deus, como meu Senhor e Salvador, eu sou um desses vocês. Eu dei o meu corpo, eu estou me dando a vocês, estou me entregando a vocês, porque eu quero me dar, eu quero me entregar a vocês. E nós fazemos parte desses vocês. Por isso vem depois a determinação, então façam isto em memória de mim, reúnam-se, celebrem esse momento quando eu cheguei para vocês e disse com um pedacinho de pão na mão, este é o meu corpo, que é partido por vocês, o que afasta a ideia da possibilidade do pedaço de pão ser o próprio Jesus Cristo. Jesus estava ali com o seu corpo presente e com um pedaço de pão na mão. Depois ele vai e usa o cálice, né, o conteúdo do cálice, que era o vinho, para dizer, e este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Quem leu o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, sabe que Deus trabalha com alianças, Deus trabalhou com alianças através da humanidade. Mas finalmente, irmãos, chega um momento em que se dá ao ser humano, em que Deus faz com o ser humano a última das alianças. É a mais completa, é a perfeita, é a definitiva. E esta aliança, que também pode ser traduzida como testamento, né, é selado, é marcado, é assinado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o que nós fazemos nesta igreja, o porquê de nós nos reunirmos nesta igreja, tem a ver com isso que nós estamos acabando de falar para vocês. Nosso relacionamento com Jesus Cristo é algo que precisa ser realmente emocional. Não tem como você não envolver a emoção nesta ideia de receber a salvação de alguém que se deu, se entregou por você, para poder salvar você, para poder me salvar.
E ele pagou um preço altíssimo por isso que nós não poderíamos jamais pagar. Por isso ele deu o seu corpo. Ele sabia o que ia acontecer. Sabia tanto que entrou em dificuldades como um ser humano, porque isso é outro milagre, outra coisa difícil, né? De paradoxo para se explicar no cristianismo, como um Deus se faz gente para viver como a gente, sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser homem, porque ele era um ser humano, e por isso, como ser humano, ele sofre, e sofre o pavor do que está lhe aproximando na cruz do Calvário. Ele percebe o que está para acontecer. E ele chega para Deus e diz: Senhor, se for possível, evita isso. Não deixe que eu passe por isso, não que eu passe por isso. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Não é a minha vontade que tem que prevalecer. E a minha vontade é a tua vontade. E a tua vontade é que eu me dê. Então, que seja assim, que eu me dê, que eu me entregue. Não é? E por isso ele chegou e foi à cruz do Calvário. E muitas vezes, como é que nós trabalhamos isso? O que isto representa para nós? Se não passar de uma religiosidade, vai ficar no simbolismo, vai ficar numa coisa que você pode explicar teologicamente, que você pode explicar filosoficamente, que você pode explicar gramaticalmente, mas não vai dizer nada para a sua vida. Não vai transformar a sua existência e as suas expressões de louvor, de amor, de felicidade por causa de Jesus, elas não serão superiores, né, à felicidade de manifestações que nós temos às vezes pelo time de futebol da nossa preferência, ou quando estamos diante de alguns momentos felizes onde nós nos expressamos, falando da nossa alegria, e isso não é errado, não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que quando nós nos referimos, né, em relação a Jesus Cristo, a coisa sempre fica diferente, dependendo daquilo que realmente Jesus é, daquilo que realmente o Senhor Jesus Cristo é. Sempre me lembro de uma história que ouvimos ainda dos tempos da União Soviética, né, o ápice do comunismo na Europa, em que o Partido Comunista Russo tinha esse cuidado de tentar reunir os intelectuais do partido com o povo comum, para explicar ao povo por que eles ensinavam o que ensinavam, por que eles criam no que criam, por que eles se posicionavam contra a religião, contra aquilo que era espiritual. Então viam professores, pessoas orientadas, bem orientadas, a trabalharem com o auditório de forma educada, de forma muito cortês, né, para passar aquelas pessoas o tipo de crença que elas deviam ter. E normalmente as pessoas que vinham a essas reuniões obrigadas, elas não tinham opção, eram camponeses, eram pessoas muito simples, né, sem cultura, até porque a Rússia foi entrando numa espécie de cultura onde, se você fosse cristão, você não podia ser matriculado na universidade. Então tinha uma série de restrições onde obrigava você a manter-se numa cultura baixa, né, para não criar dificuldades de pensar coisas à luz de uma educação mais refinada que poderia trazer problemas para eles. Então eles trabalhavam, então reuniam nos teatros, havia muitos teatros nas cidades, e o povo vinha e era convidado, e normalmente eles faziam, né, alguma coisa para chamar a atenção, agradar primeiro, e uma dessas foi, eu sei que vocês gostam muito, né, de recitar algumas coisas de Jesus. Nós temos aqui o artista fulano de tal, ele é um dos nossos maiores recitadores, e nós convidamos eles para fazer uma recitação de algumas palavras de Jesus Cristo para vocês, e nós gostamos também dessas palavras. Aquele homem foi para o palco, né, e deu tudo que sabia, em termos de arte cênica, de arte, e falou, e recitou, elevou a voz, baixou a voz, foi para a direita, foi para a esquerda, enfim, usou todos os recursos que a oratória, né, permite para esse tipo de coisa, e as pessoas estão ouvindo, e quando ele terminou, aplaudiram. E aí o líder da reunião perguntou: alguém gostaria aqui de tentar repetir essas mesmas palavras de Jesus? Já de propósito, né, para que as pessoas pudessem ver a diferença na forma de recitar. E um senhor levantou e disse: se o senhor me permitir, eu gostaria de repetir, sim. E ele foi lá para frente, era um homem semi-analfabeto, um camponês. Ele começa a recitar as palavras de Jesus, daqui a pouco até os oficiais do Exército Vermelho estavam chorando. A diferença era enorme, é que ele falava o que ele vivia.
Ele falava o que ele sentia na vida dele. Aquelas palavras não eram recitativas, aquelas palavras eram verdadeiras para a sua existência. Então, quando Jesus diz na instituição da ceia, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, querido, querida, conosco nessa noite, põe isso na cabeça, põe isso no seu coração. A cruz aconteceu por sua causa, a cruz aconteceu por minha causa. Esta nova aliança e definitiva e perfeita que agora temos com Deus, foi selada por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Olha, se você não crer nisso, e se isso não alterar a sua forma de pensar, de viver, de adorar, você vai estar perdendo o seu tempo, né? E as coisas da vida vão cada dia mais assumindo o controle da sua existência. Mas que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, não permita que isso aconteça nesta noite com ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos inclinar, irmãos, as nossas cabeças e falar com Deus. Se você já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, se você já compreendeu que Ele se deu por você, você entende que de repente não está se dando a Jesus, não para pagar o que Ele fez, que você nunca vai conseguir, mas pelo menos como uma manifestação de retribuição, de carinho, de amor, não é pelo que Ele fez. Peço ao Senhor que conserte a sua vida, que você possa se consertar nesse aspecto. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Ele, acho que você agora está entendendo quão profundo é para a sua vida, para a sua história, para a sua religiosidade, para a sua devoção. Esse é o meu corpo que está sendo dado por vocês. Você quer receber isso que Jesus lhe deu? Se você quer experimentar isso, quando estivermos cantando, faça essa sua decisão. E se você quiser ser ajudado, aonde você estiver, levante a sua mão para que nós possamos vê-lo e ajudar. Se você estiver na internet, pode usar o nosso chat também para isto. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou.
plano para salvar, um pacto para selar. Silêncio no céu, resgate e salvação encheu teu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia chegar ao fim, a sua graça. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. Seu nome é Jesus. Jesus, feito mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Senhor, obrigado pela dádiva da nossa salvação, obrigado pela dádiva chamada Jesus Cristo, e que Jesus seja a habitação pelo Espírito Santo, no coração de todos quantos estão conosco nesta oportunidade, ou sendo alcançados através da internet. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardando-nos dos males da noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.